Bem, pessoal, vamos continuando aqui com as aulas, né? Vamos começar agora aqui com o osso parietal. Aqui as relações do osso parietal. Então, vou colocar logo as duas imagens, porque o parietal, que é esse osso em verde, é melhor visualizado nessa vista lateral. Então, vocês conseguem observar aqui anteriormente, tanto nessa sutura como nessa sutura, ele está se articulando com o osso frontal, na famosa sutura sagital. Inferiormente, ele se articula aqui com o esfenoide, percebam aqui também desse mesmo lado, e também com o osso temporal, perfeito? A maior parte, inferiormente, principalmente, ele vai se articular com o osso temporal. Vou chamar a atenção para vocês, essa parte aqui, olha, do osso parietal, para vocês, mostrando, e daqui a pouquinho eu vou falar para vocês que existe uma parte chamada de parte escamosa do osso parietal, que é essa região aqui, que vai se articular com o osso temporal, tanto que essa sutura, ela também é chamada de sutura escamosa, certo? Então daqui a pouquinho a gente ainda vai falar sobre ele. Posteriormente, se articulando aqui com o osso occipital. Aqui numa secção sagital mediana, observe, mesma coisa, anteriormente com o osso frontal, inferiormente com o esfenoide, também com o temporal e posteriormente se articulando com o osso occipital. Mesmo sentido aqui nessa visão, ok? E aí, olha, parietal, os dois parietais eles vão se articular, aí essa articulação ela é denominada de sutura sagital, certo? Mas se eu não utilizasse esse nome, eu também posso chamar o nome interparietal, certo? Que é a sutura entre os dois parietais, ok? Então, tanto numa vista superior quanto em uma secção transversal vista inferior. Sutura sagital. Então, vamos para os acidentes ósseos do osso parietal, certo? Então, aqui é uma vista externa do parietal, aqui é uma vista interna do osso parietal. Vamos começar primeiro com uma estrutura denominada de forame parietal. Isso daqui é uma estrutura, um forame, um acidente ósseo um pouquinho complicado de ser visto, ser observado em algumas peças anatômicas, gente. Então, às vezes, o pessoal que confecciona peças, às vezes eles não mostram o forame parietal. Realmente é um forame pequeno, minúsculo, só que aí a partir daí sai uma estrutura chamada de veia emissária, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, certo? Se você já assistiu a aula do osso frontal, lá eu falei também que lá no forame cego também emerge uma veia emissária. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é essa veia emissária. Aqui a margem escamosa, que é aquilo que eu comentei com vocês, gente, olha, percebam como é que a característica que é realmente semelhante a uma escama aqui do osso parietal, e ele vai se articular com o osso temporal, formando uma sutura que eu acabei de falar na imagem anterior, chamada de sutura escamosa, certo? Linha temporal superior e linha temporal inferior, outros acidentes ósseos. Lembrando que esses dois acidentes, eles não são exclusivos do parietal, gente. Vocês até percebem, ó, pegar a linha temporal superior, vocês estão até conseguindo observar que ele vem aqui para a região anterior, ele vem aqui para a região do frontal e ele também vai para a região do osso temporal. Mas a linha temporal superior e inferior, ele é bem melhor visualizada no osso parietal. Sulcos arteriais, que a gente já comentou, certo? Especificamente aqui no parietal, esses sulcos são principalmente da artéria meningia média, das ramificações desse vaso. E aqui, olha, o sulco do seio sagital superior, que eu já falei para vocês anteriormente, o sulco do seio sagital superior, e aí apareceu um outro sulco aqui, olha, só o finalzinho dele, mas aqui é o sulco do seio sigmoide. Então, basicamente, vamos dar uma olhada, né, nessas estruturas, certo? Bem, primeiro, observem que vocês estão tendo uma vista posterior do crânio, certo? E aí, vamos para algumas estruturas que mais ou menos eu já demonstrei para vocês. Primeiro, vamos reconhecer os ossos. Tá aqui, olha. Aqui os dois parietais de um lado, o outro parietal do outro lado, os dois parietais. Aqui, olha, o osso occipital, aquele osso que fica na região posterior do crânio. Vamos para uma estrutura que vocês já conhecem. Olha só, o seio sagital superior, certo? Vocês estão observando aqui o seio sagital superior, certo? Percebam que porque ele recebe esse nome, né, gente? Porque ele está na região próxima, né? Ele fica paralelo à sutura sagital, certo? E aí vocês vão perceber que
depois, esse seio sagital superior, ele vai, na verdade, é uma confluência nesse caso, certo? Depois eu vou comentar para vocês, depois que eu falar outros seios. Aqui tem uma confluência de alguns seios, aí depois aqui outro seio chamado de seio transverso. No occipital nós iremos ver esse sulco do seio transverso. E aí vocês estão vendo bem aqui, olha, aqui é o início do seio sigmoide. Se vocês observarem, sigam o trajeto do mouse, certo? Sigam desse lado aqui o trajeto do mouse. Observem, comecei daqui, olha, vim para um lado e vim para o outro. Não formou mais ou menos como se fosse uma letra S? Pois então, sigmoide é uma estrutura com um formato semelhante à letra S. Então vocês estão vendo aqui, olha, o sulco do seio sigmoide, aqui no parietal, o finalzinho dele, só vou voltar só para vocês observarem, olha, é o finalzinho mesmo, só um pouquinho. E aí vocês estão conseguindo observar nessa outra vista, certo? Ah, o seio sigmoide ele também vai aparecer, o sulco do seio sigmoide também vai aparecer no osso occipital, beleza? Entendam, gente. Acredito que pela imagem vocês estão conseguindo entender que essa vista, né, desses seios, eles são internos, é uma transparência. E vocês estão vendo mais vívidos algumas veias por fora do crânio. E olha só, são as veias emissárias, certo? Essas são as veias emissárias. O que são veias emissárias? Pessoal, as veias emissárias são veias que conectam o sistema venoso, né, o plexo venoso do couro cabeludo com os seios venosos, certo? Quando eu falo seios venosos, são esses seios que eu estou falando para vocês, seio sagital superior, transverso, etc. Então, toda vez que eu falar, pessoal, por aqui passa uma veia emissária, você já sabe o que é uma veia emissária. É uma veia que vai ligar o plexo venoso do couro cabeludo com os seios venosos, certo? Então, no forame parietal, certo? Ele vai emergir daí uma veia emissária parietal, ok? Mas basta a gente falar veia emissária que aí a gente já vai entender, certo? Depois a gente vai observar que existem outras veias emissárias. Lá no forame cego, emerge de lá também uma veia emissária, certo? Então, você já tem ideia que é mais ou menos essa mesma função, ok? Então, olha, aqui numa secção coronal, vocês estão conseguindo aqui observar a veia emissária. Percebam, aqui o que vocês estão observando? Essa região aqui é a região óssea, certo? Percebam que é a região óssea, tanto que tem aqui, olha, lâmina externa, adípode, lâmina interna. Vocês vão perceber que eu sempre vou ficar repetindo para vocês realmente memorizarem. Lâmina externa e interna, substância óssea compacta e adípode com substância óssea esponjosa, certo? Então, vocês estão observando aqui essa região superior aqui, vocês estão vendo o couro cabeludo, também denominado de epicrânio, certo? Depois a gente vai trabalhar melhor sobre isso. Esse daqui, olha, um seio da dura mater, ok? O seio da dura mater é um seio venoso, certo? É porque esses seios venosos eles ficam no interior da dura mater, é por isso que nesse livro ele está falando do seio da dura mater. E aqui vocês estão conseguindo observar a veia emissária, olha. A veia emissária está realizando a comunicação entre os plexos venosos encontrados no couro cabeludo e o seio venoso da dura mater, perfeito? Aqui uma imagem do néter em que eu mostro as mesmas condições, certo? Essa daqui é a veia emissária, certo? Percebam que ela está conectando couro cabeludo, certo? Essa região aqui eu estou representando, estou mostrando ela para vocês que é o couro cabeludo. Aqui é a região de epiderme e derme. Essa região aqui que está mais em tecido adiposo, ela é chamada de fáscia superficial ou tela subcutânea. Quem não está acostumado com esses nomes, quando você for estudar tegumento, sistema tegumentar, você vai observar isso, certo? Essa região aqui que está um pouco mais branca, certo? Isso daqui é um músculo, é uma aponeurose, ok? E aí, depois vem o osso, certo? Então, olha só, pele, certo? Aqui, tela subcutânea, aponeurose do músculo, certo? E aí, a partir disso aqui, a região óssea, ok? Então, olha a veia emissária que ela faz. Ela está conectando esse seio venoso da dura mater com quem? Com o plexo do couro cabeludo,
Perfeito? Só para motivo de curiosidade para vocês, vocês estão vendo essas estruturazinhas aqui, olha, lá que eu chamei, naquela imagem, tem uma imagem que eu chamei eles de carocinhos, mas na verdade ele não tem um formato de carocinho, ele tem um formato semelhante a um couve-flor, certo? Essas estruturas que são as granulações aracnoides, aquelas que formam as fovéolas granulares que eu mostrei anteriormente, ok? Aqui só mostrando para vocês as meninges, olha só bonitinho as meninges. Essa daqui, essa meninge é chamada de dura mater, ok? Ah, Bruno, mas parece que tem duas lâminas. Pois é, porque realmente a dura mater ela tem duas lâminas, ela é dividida nos dois. E se vocês observarem, olha, ela é dividida, os seios venosos da dura mater ficam entre essas duas lâminas. É por isso que é duas lâminas. Imagina, elas sempre vão andar juntas, como por exemplo, aqui, olha. Aqui a dura mater está andando junta. Aí chega um determinado momento que ela se separa. Para quê? Para conseguir abrigar esses seios venosos, ok? Aí essa outra lâmina aqui, olha, que vocês estão observando, é chamada de aracnoide mater, ok? E aí, por fim, ok? Bem fininha, vocês estão conseguindo observar aqui a outra meninge que nós chamamos de pia mater, ok? Lembrando, se você for do primeiro semestre, relaxa, isso daqui é coisas mais avançadas, é coisa do sistema nervoso. E aí, só para mais ou menos vocês terem uma ideia também, vocês estão conseguindo observar que entre a aracnoide e a pia mater, vocês estão tendo tipo um espaço. Pois é, esse espaço é o espaço que nós chamamos de espaço subaracnoide. É bem aqui que percorre o líquido cérebroespinhal, ok? Abaixo da dura mater, massa encefálica, certo? Encéfalo. E aí, pessoal, no próximo vídeo a gente vai trabalhar um pouco sobre o